Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e provavelmente eu vou também postar essa palavra no Facebook. Hoje eu vou falar sobre a Bíblia Sagrada. No nosso canal nós vamos tratar de vários assuntos, e um dos assuntos também a serem tratados é com respeito à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, que eu sou evangélico e tenho uma alegria imensa em poder ler a Bíblia Sagrada. E não sou teólogo, quero dizer isso, que eu não sou teólogo, mas eu sou um estudante da Palavra de Deus, né? Tem gente que diz que não deve se estudar a palavra. Olha, que você não estuda, você não aprende. Apenas lê. Ler é uma coisa, estudar é aprofundar. Então eu gosto de ler a Palavra do Senhor e de estudar a Palavra do Senhor. Hoje eu vou ler aqui Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, Dr. Lucas, que é um dos apóstolos, né? Que ele não foi discípulo de Jesus, mas foi apóstolo. Segundo alguns teólogos, ele foi apóstolo de Paulo, né? Paulo é que conduziu Dr. Lucas a Cristo, mas isso é segundo os teólogos. Mas vamos aqui em capítulo 19, que Lucas vai tratar de um assunto interessante, vai falar sobre a vida de um homem rico, né? Capítulo 19, que é Zaqueu publicano. Por que eu estou falando disso? Porque um cantor gospel, ele gravou uma música, um hino, né? Uma música gospel, e usou muito Zaqueu, e essa música também ficou bastante conhecida praticamente no Brasil todo, através da voz desse cantor. Mas muita gente às vezes não entende muito bem o sentido desse negócio. Bom, vamos lá. Zaqueu publicano. Aí diz assim, está aqui na Bíblia Sagrada, estou com ela aqui nas minhas mãos, a partir do versículo 1 do capítulo 19 de Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante de Jesus e subiu numa figueira brava para vê-lo. E Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo, vendo isso, começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse personagem, Zaqueu, é um personagem bastante interessante. Eu tenho escutado várias mensagens com respeito à vida de Zaqueu, e algumas coisas que os pregadores falam sobre Zaqueu, eu não concordo muito. Principalmente quando alguns pregadores o chamam de ladrão. Eu costumo até brincar que se Zaqueu ouvisse alguém o chamando de ladrão, ia processar. Injúria, calúnia, difamação. Sim, porque não existem provas bíblicas informando que Zaqueu era ladrão. Essa Bíblia que eu li aqui, essa Bíblia é uma Bíblia nova. É a Bíblia NVI, uma Bíblia de estudo, né? Nova versão internacional. É uma Bíblia de estudo a qual eu vi. E várias Bíblias que eu já li, nenhuma delas me dão base para eu chamar Zaqueu de ladrão. Zaqueu é cobrador de impostos. As pessoas podem dizer, mas todo cobrador de impostos era ladrão. Eu não posso me afirmar isso. Todo político é ladrão? Não sei.
Não conheço todos os políticos, né? Não convivo com todos os políticos. Todos os políticos são ladrões? Não sei, não dá para saber. Igual existe aí dizendo que no mundo aí que os pastores são safados. Tem pastor safado, mas todo o pastor é safado? Isso é muito polêmico. Ah, todos os policiais são corruptos. São, dentro da corporação policial que hoje está desacreditada, todos os policiais são corruptos. Entendeu? Então a gente precisa de, muitas das vezes, entender as coisas. Eu não posso sair acusando as pessoas de qualquer maneira. Então Zaqueu era um homem cobrador de impostos, chefe dos publicanos, e realmente existiam os publicanos cobradores de impostos ali que roubavam, cobravam além do que o governo romano mandava. Desculpa, que eu estou meio gripado. Mas o que acontece? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, mas ninguém pode dizer que ele era ladrão. Não tem como você dizer que ele é ladrão, porque não tem prova. Agora, por que não chama Mateus de ladrão? Ah, sim, porque Mateus estava na coletoria quando Jesus passou e o chamou para ser discípulo. E aí? Se algum teólogo aí está afirmando que Zaqueu era ladrão, então pode afirmar também que Mateus também era ladrão. Porque Mateus estava na coletoria quando Jesus chamou. Olha, Zaqueu, ele era um homem rico, tinha um desejo na sua alma de conhecer Jesus. Por quê? Olha, a fama de Jesus se espalhava entre Jericó. Jericó, eu falei, quero ver esse homem. Ele era rico. Não era igual aquele rico que foi ter de noite com Jesus com medo dos judeus, no caso de Nicodemos, como está no capítulo 3 de João. Nicodemos foi estar de noite com Jesus porque ele tinha medo dos judeus. Mas Zaqueu não. Zaqueu era pequeno, baixa estatura, rico. E Zaqueu, ele teve uma ideia interessante. Ele, pelo fato de Jesus estar rodeado de uma grande multidão, aí ele teve uma ideia, igual a ideia engenhosa que teve a mulher do fluxo de sangue, que não conseguia chegar perto de Jesus, por causa da multidão que o apertava e o oprimia, e ela teve a ideia de tocar no manto dele. Zaqueu teve uma ideia também. Zaqueu teve uma ideia de subir numa árvore. E subiu na árvore, quando Jesus passava ali, ele correu à frente, e naquela figueira ali, muitos dizem que a figueira tinha espinho. Não, a figueira brava que era uma figueira que não tinha fruto de se comer ali naquela figueira. Era outro tipo de figueira, uma árvore alta, né? Porque pé de figo não aguenta um peso de um homem, né? O figo é pequeno, é fraco, né? Não tem, os galhos são frágeis. Era uma figueira diferente, uma figueira que os frutos dali só de repente até passarinho comia, né? Porque existem umas figueiras grandonas, que eu já conheço também, pode ser que era aquela figueira. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Zaqueu subiu nessa figueira, Jesus passou, olhou e mandou ele descer. Mandou ele descer, diz, Zaqueu, desce porque eu vou na tua casa. Vou na tua casa. Aí cria uma polêmica. Jesus vai na casa de um pecador, Jesus vai na casa de um ladrão, e isso era um pensamento. Só que Zaqueu dá-lhe uma daquelas pessoas, sabe por quê? Automaticamente, Jesus não pediu nada a ele. Automaticamente ele já ofereceu, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. Eis que eu dou voluntariamente. Jesus não pediu para ele fazer isso. Eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Aí ele falou, e se, olha o se aí, e se em alguma coisa eu tenho roubado alguém, eu tenho defraudado alguém, eu restituo do prato quadruplicado, 4 vezes mais. Olha só, ele faz um desafio ali. Se alguém se sente lesado por mim, por favor, me procure que eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei de você. Ali foi o quê? Foi apenas ele dizendo, olha, se alguém se sentiu roubado, eu devolvo. Essa é a atitude de uma pessoa que tem um encontro com Cristo e se converte na verdade. Tudo aquilo que ela fez no passado e prejudicou alguém, ela vai tentar ressarcir. Se ela fez, ele estava diante dos acusadores ali. Então eu digo uma coisa para você, Zaqueu, ele disse, olha, eu restituirei 4 vezes mais a quem eu fraudei. Eu vou restituir. Olha, eu estava pensando nesses ladrões da Lava Jato. Eles tinham que devolver 4 vezes mais do que eles roubaram na Lava Jato. Esses que aceitaram propinas aí, tinham que devolver. E se devolve, o que acontece? Ele devolvendo, o país vai sair dessa crise que se encontra. E os fraudadores do INSS, esses aí que devem milhões à Previdência Social,
né? E com isso eles querem prejudicar os aposentados, fazendo reforma na Previdência, né? Não é isso? Mas e se os ladrões devolvessem, pagassem o que tem que pagar? Se você deve alguma coisa a uma empresa, uma firma que você comprou alguma coisa, seu nome vai para o SPC, e você não consegue mais crédito, por que essas empresas que devem milhões, principalmente o INSS, a Previdência, o FGTS, elas continuam aí, e não estão nem aí, você que é um pobre de um trabalhador, que luta para poder cumprir com as suas obrigações, sofre. Então é preciso que, né, a lei seja mais rígida. Mas voltando a Zaqueu. Então Zaqueu, ele disse, eu restituo 4 vezes mais. Não, pare, pense, examine isso. Zaqueu é ladrão? Não sei. Zaqueu é ladrão? Não posso afirmar. Mas encontrou com Jesus. Esse encontro com Jesus fez com que ele refletisse sobre a sua vida. E, automaticamente, fez algo que muita gente não faz. Tem gente da igreja, quando igreja evangélica ou católica, qualquer denominação, gente que tem dinheiro. Gente que tem dinheiro, muito, não é pouco, é muito. Mas não tem coragem de ajudar o seu semelhante. Aí quando tem alguma campanha aí, tipo Criança Esperança, tipo essas campanhas, essa outra aí que o SBT faz, né? Essas campanhas aí de doações, quando a Cruz Vermelha faz campanha, quando o Médicos Sem Fronteira faz campanha, aí a pessoa vai e dá uma mixariazinha lá e acha que deu alguma coisa. Mas o churrascão dele aí com os amigos todo final de semana, aí comendo picanha, estragando um monte de coisa, não é isso aí. Quando ele tem aquele montão de carro, coleção de carros lá na sua garagem, né? Isso aí, legal, bacana, é isso aí, né? Esses empresários não querem abrir mão do seu conforto maior, é conforto exagerado, entendeu? E enquanto talvez o seu empregado é explorado. Né? Quantos aí exploram os seus empregados, né? Quantas pessoas mesmo dentro de denominações evangélicas são ricas, mas pagam um salário de uma mixaria tremenda ao seu empregado e não dá o valor devido ao seu empregado. Mas esse homem aqui, o rico aqui, teve um encontro com Cristo e esse encontro mudou a vida dele no sentido de salvação. Já mostrou que ele já se converteu quando ele se propôs a dar aquilo que ele tinha, dividir com os pobres. Engraçado que existe aí uma diferença entre o jovem rico, a qual Jesus pediu que fizesse isso, ele foi embora. Zaqueu, Jesus não pediu, ele fez. Tá, meu amigo, essa palavra aí, né? Essa palavra aí sobre Zaqueu, essa palavra de Deus, que fala no teu coração, a Bíblia é Sagrada. Gente, não usem livros para interpretar a Bíblia. Não usem livros. A Bíblia interpreta-se a si própria. Leia a Bíblia, que a Bíblia por si própria ela se interpreta. Texto com contexto. Porque, como dizem os teólogos, texto sem contexto é pretexto para heresia. Mas realmente é verdade. Então você precisa ler o texto, mas lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Você fala assim, o teólogo fulano de tal falou, meu irmão, o teólogo fulano de tal sem a Bíblia não é nada. Porque o historiador, não sei, historiador sem a Bíblia não é nada. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então a interpretação bíblica se faz com a Bíblia. Que a Bíblia nunca entra em contradição. Tá bom? Então Deus te abençoe aí, desculpe pelo tempo, pela demora, mas é isso aí, hoje é a palavra de Deus. Estaremos tratando de vários assuntos aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então tá ok, estamos desligando a câmera aqui, que Deus te abençoe.